tarde a todos e a todas. Bem-vindos, bem-vindas à 18ª aula, que nesse curso é também chamada de antepenúltima, do curso Sérgio Mascarenhas, de Políticas Públicas e a Qualidade da Educação Brasileira. Esse é um curso organizado pela Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, de Políticas Públicas para Cidades de Médio Porte, cátedra que está baseada aqui no nosso polo, em Ribeirão Preto, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, e que conta com a parceria da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP. Tá? Então, bem-vindos a todos. O professor Mozar Neves Ramos, que é o titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, não vai poder estar com a gente hoje por uma razão muito nobre. Ele estava com a gente aqui presencialmente em Ribeirão Preto desde ontem. Tá? Então, depois de 1 ano e 8 meses de pandemia, ele pôde finalmente vir a Ribeirão Preto presencialmente. Cumprimos uma agenda muito intensa aí de reuniões, encontros, conversas, uma delas com a nossa professora de hoje, né, que almoçou com a gente ontem. Eu acabei de levá-lo para o aeroporto, ele está em trânsito de volta para Recife, então ele não vai poder se juntar com a gente hoje, mas disse que irá assistir a aula na sequência, aí, assim que chegar em casa, tá bom? Então, Bom, eu vou primeiro os avisos de praxe, né? Então, suponho que na antepenúltima aula do curso, talvez não seja mais necessário dizer isso, mas lembrar que o material do curso, todos os vídeos de todas as aulas estão disponíveis no nosso canal do YouTube, do IA. Os slides estão disponíveis num playlist, cujo link será colocado no chat pelo nosso time aqui, Rafa, Thaís, Isabela, que nos apoiam sempre. Tá? Então, ao longo da aula, serão postados aí no chat, né? O link para os vídeos, o link para as aulas e o material suplementar de todas as aulas que a gente teve até agora no curso. Tá legal? Então, você pode ter acesso ao material. Esse é um curso online, realizado num momento de pandemia, que foi decidido por sua realização para que a gente continuasse engajado e discutindo sobre políticas públicas em educação, mesmo num momento tão difícil. Passamos por uma fase de adaptação, mas acho que no momento agora a gente já está bem mais familiarizado com a plataforma, com o conteúdo, com como fazer as coisas, né? Então, só para lembrar, então, se você tem perguntas para a nossa convidada de hoje, por favor, direcione as perguntas usando o botão de Q&A, na barra inferior da janela do Zoom onde você está. Tá? Isso porque o botão do chat, essa é uma vantagem do modo online, a gente incentiva que seja usado para comentários durante a aula. Né? O Rogério, digo, durante a aula, no modo presencial, a conversa paralela atrapalha. Né? Aqui no modo online, a conversa paralela não atrapalha, ela é incentivada, então mande comentários. Então, o chat fica muito poluído no sentido de ficar muita mensagem, mas se você manda sua pergunta no chat, pode ser que a gente não encontre ou perca a pergunta. Então, por favor, direcione as perguntas no Q&A, comentários e contatos com os colegas que estão na sala aí, contato virtual, pelo chat, tá bom? Então, hoje a gente tem o prazer de receber uma colega minha aqui de Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, a professora Rogéria Gonçalves. Tá? A Rogéria, eu fico muito feliz porque ela tem uma trajetória profissional parecida com a minha até certo ponto, porque aí ela avançou além do que eu pude fazer, que é migrar para as questões de educação, tá certo? Mas a gente tem uma trajetória científica similar, então somos ambos cientistas, não somos pessoas originalmente da área de educação, apesar de que a Rogéria é também licenciada em ciências, né, Rogéria? Então, ela fez o bacharelado em Química e a licenciatura em Ciências, o mestrado e o doutorado em Química, todos pela Unesp, tem pós-doutorado pela Universidade degli Studi di Trento, na Itália, depois um outro pós-doutorado na Unesp em Araraquara, e um pós-doutorado na Escola Nacional Superior de Química de Paris. Então, uma cientista puro sangue. Eu fico muito feliz quando eu vejo os nossos cientistas puro sangue migrando para fazer coisas ligadas à área de educação, coisa que eu venho tentando fazer também. Ela possui o título também de livre docente pela USP, né, uma etapa da carreira docente dentro da Universidade de São Paulo, e é hoje professora associada, como eu disse, do Departamento de Química da nossa querida Filô, aqui em Ribeirão Preto, onde também estou baseado. Né? Então, além de coordenador do nosso polo do IA, também sou docente do Departamento de Física da mesma faculdade. A Rogéria atua na área de pesquisa na Química de Materiais, principalmente voltada ao estudo
íons de terras raras, materiais contendo terras raras. Eu acho que ela não vai falar muita coisa disso hoje, tá? Só para vocês saberem, faz espectroscopia vibracional. É um negócio bacana, eu gosto disso aí também, tá? Mas eu entendo que ela vai falar hoje para nós da sua experiência à frente da coordenação do curso de Química, licenciatura aqui do nosso departamento. E experiências, acho que hoje é uma aula que vem ao encontro, né? Não de encontro, mas ao encontro do anseio de vários dos nossos participantes, Rogério, que sempre perguntam como colocar coisas na prática, exemplos práticos do que a gente tem discutido. Eu acho que ela vai falar para vocês hoje de vários desses exemplos que elas usaram aqui na Química, no nosso departamento de Química, na USP em Ribeirão. Então, é quase como um case study, né, de erro de sucesso. Tá? Então, Rogéria, muitíssimo obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite e falar para a gente hoje. Eu espero que todos tenham uma aula excelente, tá bom? Está com você, Rogéria, por favor. Bom, eu é que agradeço. Eu vou começar aqui compartilhando. Só me dá um... Opa! Não sei se eu compartilhei certo. Espera aí. Não, acho que não. Está compartilhando? Está perfeito. Sim. Está perfeito? Sim. Posso começar, então, né? Manda ver. A bola é Bom, sua. então, uma ótima tarde aí a todos. Sejam todos bem-vindos dos mais diferentes lugares aí do Brasil. É uma honra, na verdade, participar desse curso. Eu gostaria inicialmente de agradecer, né, a indicação aí, o convite dos professores, né, do Antônio José da Costa Filho e também do Mozart Ramos, e dizer que realmente é uma honra poder participar e compartilhar com vocês algumas, né, das nossas iniciativas aqui no Departamento de Química. Então, como o professor Antônio já disse, né, eu coordeno o Laboratório de Materiais Luminescentes Micro e Nanoestruturados, então, na verdade, uma boa parte da minha vida, da carreira, né, é devotada aí ao Mater Lumen, né, mas hoje eu estou como coordenadora no curso de licenciatura e bacharelado em Química. E antes de falar, então, da docente, Rogério, de algumas iniciativas, né, de trazer, né, o ensinar com pesquisa, né, eu vou dar alguns exemplos para vocês, eu gostaria, então, de apresentar, né, e compartilhar com vocês a nossa licenciatura e bacharelado em Química com o foco, com a perspectiva na formação de professores. Né? Então, aqui eu tentei listar, né, o que eu vou abordar, né, nessa tarde. Então, eu pretendo falar, né, da licenciatura em Química com foco, então, nessa perspectiva, né, dentro do próprio programa de formação de professores da USP, como que ela foi estruturada, né, dos docentes e da especialidade dos docentes que são participantes, que isso é fundamental, a infraestrutura, sobre os estágios, e, claro, falar da relação universidade e escolas, que é o cerne, né? Que é o que realmente, né, faz, né, acho que a diferença aí na formação do profissional. Então, aqui eu vou esboçar algumas coisas, algumas articulações que a gente faz dentro, né, intra e extra também curso, né, dentro das disciplinas e fora, em programas como o PIBID, residência pedagógica. Vou mostrar vários exemplos de articulação envolvendo também a extensão. E aqui, com relação à extensão, eu vou participar aí, vocês, então, né, do nosso Centro de Ensino Integrado de Química, que é realmente algo que faz a diferença aí, né, nessa inter-relação que nós temos, então, com as escolas, com a rede pública aqui da região de Ribeirão Preto. E o SEIC é também responsável por uma parte de formação continuada, que talvez seja também um foco interessante aí para vocês. E, finalmente, vou falar aí dos projetos que estão vigentes agora em 2021, que teve aí um aporte também financeiro aí, tem sido apoiado aí pela Pró-Reitoria de Graduação da Universidade de São Paulo. Então, vou mostrar aí algumas articulações e algumas inovações curriculares, né, sempre no sentido,
né, de fazer também a relação direta, né, com as escolas, com a rede pública. E para colocar em evidência, né, a transdisciplinaridade e interdisciplinaridade, aí então eu vou passar para a segunda parte rapidamente, vou tentar ser rápida nisso, mostrando, né, contextualizando, então, como que eu uso, né, os meus interesses e o que a gente aprende na pesquisa, como que eu consigo e como que eu tenho trazido isso para fazer uma abordagem transdisciplinar e até mesmo multi ou interdisciplinar em algumas práticas, né, ou até mesmo em uma determinada disciplina. Então, aqui eu vou esboçar um pouquinho mais. Então, na verdade, vai ser uma série de exemplos, né, de iniciativas que nós temos aqui dentro, né, da nossa licenciatura, que faz com que realmente a gente tenha uma forte relação aí, universidade e rede pública. Então, eu começo, né, só mostrando rapidamente algumas imagens, né? Então, aqui né, estou vinculada ao Departamento de Química da Filô, né? E os cursos, né, do departamento, que é de responsabilidade do departamento, nós temos o bacharelado e a licenciatura, né, que a partir de 2021, né, se transformou numa licenciatura de dupla titulação, né? Então, a licenciatura e bacharelado é um curso noturno, né? A gente tem 40 vagas, né, que são os ingressantes via FUVEST e ENEM, e nós temos ainda, né, a possibilidade de 3 vagas extras, né, usando, então, né, sendo ofertadas, então, para meninos aí que são ganhadores aí, são premiados de Olimpíadas. Então, se alguém quiser, né, mais detalhes, aqui eu só deixei aqui o contato, né, da página do nosso curso, tá? E eu gostaria brevemente, né, de mostrar que, na verdade, a licenciatura em Química, né, aqui em Ribeirão Preto, ela teve início já em 64, né, quando, né, se formou a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, porém, né, até 2002, né, a oferta da licenciatura era sempre, né, num molde, né, diferente, era o antigo 3+1, onde se fazia a parte de bacharelado e depois a complementação pedagógica ficava desvinculada da parte, né, de química, física e matemática. E a partir de 2013, então, né, nós iniciamos, então, né, a primeira turma. Então, o ano que vem, nós estaremos aí com os ingressantes da 20ª turma. E a partir desse ano, né, a gente tem, então, né, a obtenção, né, a dupla titulação em um único percurso formativo. Então, os ingressantes, eles entram e eles não têm a opção de escolher por um ou por outro caminho. Então, na verdade, a estrutura ela é toda baseada na formação sólida do químico, mas, né, com a vertente de formação de professores, né? Então, a partir de 2003, teve o programa de formação de professores da USP. Então, foi um curso que foi todo, né, estruturado em cima desse novo programa, então, de formação de professores. E, claro, né, com relação às atribuições, né, então, é um curso que ele oferece, então, né, as atribuições de 1 a 7, né, as mesmas atribuições que tem, né, relacionadas ao bacharelado, junto ao Conselho Regional de Química, né, mas é um curso que é para professor de ensino médio, né, ensino médio ou ensino superior. Né? Então, só para contextualizar aí um pouquinho a nossa licenciatura. Opa! Com relação à coordenação do curso, né? Então, nós temos aí, só apresentando para vocês, o nosso chefe de departamento, acho importante colocar, porque o chefe de departamento tem nos apoiado em todas as iniciativas, né? Então, isso é um ponto importante, né? No que a gente, no tocante à gestão, né? O que faz com que, né, ideias e iniciativas sejam, né, realmente colocadas em prática, né, quando a gente tem um apoio também da chefia.
E a comissão coordenadora do curso, ela envolve tanto docentes, né, do nosso departamento, como do Departamento de Educação, Informação e Comunicação, né, que é um ponto central, né, da estrutura do nosso curso, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Então, nós temos também o secretário e a representante aqui discente. E agora, especificamente falando da estrutura curricular, né, voltada, então, o olhar agora para a formação de professores, eu queria mostrar, né, inicialmente, esse quadro, né, que mostra aqui, acho que de maneira mais didática, como que a gente tem, né, a distribuição, então, dos 4 diferentes blocos de disciplinas. E vocês vão perceber que os blocos, eles estão distribuídos durante, né, na verdade, né, desde o início do curso até o final do curso, a gente tem a representação, então, dos blocos de formação específica, juntamente com os blocos, né, que envolvem, então, a iniciação à licenciatura, que são disciplinas e atividades que vão ser introdutórias para a formação, né, já do professor. Então, desde o início, desde o primeiro ano, o aluno ele já vai estar em contato, então, com disciplinas, né, que são voltadas para a formação do professor. Então, em amarelo são as disciplinas, né, das áreas, né, de química, física e matemática, que acontecem, então, durante todos os períodos. E já no início a gente tem, então, essas disciplinas de iniciação, né? E logo mais para o meio, né, a partir aqui do 5º semestre, já se iniciam, então, as disciplinas, né, ofertadas lá pelo Departamento de Educação, Informação e Comunicação, né, que a gente diz, né, na verdade, nós temos, né, representante também desse departamento aqui no azul, né? Então, são disciplinas que são voltadas, né, diretamente à formação pedagógica geral. Então, aqui nós temos aqui as disciplinas que são ofertadas, então, lá pelo DEDIC. E, finalmente, aqui em azul, né, que são as metodológicas, né, do ensino. Então, são os professores que trabalham diretamente com o ensino de química. E para nossa, né, na verdade, sorte danada, né, nós temos aí um corpo docente realmente que nos auxilia muito com relação, né, à articulação entre a parte pedagógica, a parte de química, e que faz bem essa interlocução, né, da parte de ensino de química. Então, né, com relação às disciplinas específicas, né, são exatamente os mesmos docentes que são também responsáveis pelas disciplinas do bacharelado, né? Mas já com relação, então, às demais disciplinas, nós vamos ter, então, né, docentes que atuam mais do que em um bloco, né? E aqui vocês vão ver que pertencem tanto ao departamento de Química, como também ao DEDIC. E isso eu acho que é um grande diferencial. Nós temos, por exemplo, os professores, né, que é da parte de estágios, né, de ensino de química, né, que são químicos, né, e um deles, né, que é o professor Maurício Matos, ele atua diretamente no departamento, né, de Educação, Informação e Comunicação. Isso faz realmente uma diferença grande. Então, eu vou mostrar algumas iniciativas, né, dessa articulação que eu estou me referindo. Bom, antes disso, né, só mostrando aqui para vocês terem uma ideia, né, então as salas de aulas, né, a gente tem hoje uma situação de uma infraestrutura aí de excelência, então com excelentes salas de aula, temos laboratórios, tanto, né, da parte de instrumentação, como, né, da parte também só de laboratório de química para síntese. Então, nós temos aí uma facilidade grande para desenvolvimento aí de toda a parte prática, né? Além disso, né, é bastante comum, né, no nosso curso, nós
utilizarmos também alguns laboratórios multiusuários, né, nas nossas aulas experimentais. Esses laboratórios multiusuários, eles são devotados, né, são específicos da pesquisa, mas entendemos que é importante, né, que o nosso aluno tenha contato também, né, com a pesquisa de ponta, com a área de fronteira de conhecimento, e tendo também essa experiência, né, com equipamentos, né, que são mais modernos, né? Então, tentando aproximar um pouquinho mais da realidade depois do extracurso, né? Bom, no curso de licenciatura, né, nós temos, né, tanto os estágios supervisionados, né, que são vinculados, então, às disciplinas, como nós temos ainda os estágios relacionados da parte de bacharelado. Então, a carga horária que a gente tem, né, de estágio é realmente grande, né? Mas a maioria dos estudantes, né, mesmo antes da mudança, eles já realizavam esses estágios, porque a gente entende também que a iniciação científica é algo muito importante também para a formação, né, também do professor. Então, aqui só algumas, né, imagens, né, dos estágios supervisionados, né, aqui de alguns laboratórios de pesquisa onde os meninos da graduação têm acesso, né, direto para desenvolvimento, então, do que a gente chama lá de iniciação científica, né? Então, esses estágios podem ser feitos tanto nos nossos laboratórios de pesquisa, como fora também, né, nas empresas aqui ao redor de Ribeirão Preto, né, aqui somente, claro, né, que tem contato direto também com a pós-graduação. Então, esse eu acho que é um outro ponto que é muito importante, né, que, na verdade, a gente não tem uma dissociação grande entre a parte de ensino, de graduação e pós-graduação, e sempre que podemos, fazemos, né, a correlação, até mesmo por meio de bolsas, como do programa PAI, que nós temos. Então, sempre os pós-graduandos estão atuando, de certa forma, também como monitores, né, nos nossos cursos, nesse curso específico de licenciatura. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, então, com relação, né, a essa interlocução aí de pesquisa e ensino e também, né, de atividades de extensão e como que tudo isso, né, vem sendo, né, trabalhado dentro do nosso curso. Então, normalmente a gente tem, né, o que a gente chama de articulações intra, né, e extra curso. E essas articulações, elas vão acontecer, seja num conjunto de disciplinas, que eu vou aqui especificar algumas, né, como também em práticas interdisciplinares, que não necessariamente estão, né, voltadas, né, dentro das disciplinas, pode compor parte das disciplinas, mas pode também fazer parte de atividades de extensão. E uma coisa que é extremamente importante, tem trazido resultados surpreendentes, é que os nossos estágios curriculares supervisionados, eles têm sido, principalmente com relação àqueles que são oferecidos pelo Departamento de Química, eles são integrados, né, aos programas especiais, né, da CAPES, né, como o PIBID e o Residência Pedagógica. Né? E essa articulação, claro, ela não acontece, né, tendo apenas um único, né, docente participando disso. Não é só o docente que vai, né, fazer essa articulação. Então, nós temos, né, tanto os docentes do Departamento de Química como do DEDIC, que estão envolvidos, e muitas vezes eles trabalham também em conjunto. Nós temos no departamento uma educadora, então ela tem essa função de fazer a intermediação, né, com as escolas, né, com a parceria que a gente tem com a rede de ensino. Nós temos ainda um centro, né, que é o SEIC, que é o Centro de Ensino Integrado de Química, que ele foi criado e ele especificamente, né, tem como missão, né, fazer, né, essa interlocução, né, e fazer a relação direta da universidade
com a rede pública. E aí nós vamos ter bolsistas do Programa de Formação de Professores da USP, então acho que esse é um ponto importante falar. A USP tem desenvolvido e tem, né, fomentado uma série de programas, né, apoiando, então, a formação de professores. Então, nós, né, nas disciplinas, né, vinculadas, por exemplo, da professora Daniela, sempre tem bolsista dentro desse programa de formação de professores, que na maioria dos casos são pós-graduandos. Né? Nós temos também bolsistas PAI, né, que também são pós-graduandos, e esse ano especificamente nós temos ainda, né, um conjunto aí de bolsistas que vieram em função dos projetos, né, apoiados pela Pró-Reitoria. Então, 2021 está um ano aí também um pouquinho diferenciado para compartilhar aí para vocês aí o que a gente tem aí vivido. Além disso, claro, tem que ter, né, como agente dessa interlocução, os professores da rede pública, né, e também pós-graduandos do programa, né, de mestrado profissionalizante lá de professores, né, que é o PROFIC. Então, a gente tem um conjunto, né, de articuladores, né, e sem toda essa equipe, realmente, a articulação ela fica sempre muito dificultada. Né? Indo aqui para o próximo. Então, aqui, com relação direta aqui da universidade e das escolas, eu trouxe aqui uma missão, né, que está lá no nosso projeto pedagógico, então eu tirei de lá para trazer, né, para mostrar para vocês que a gente tem buscado realmente, né, colocar na prática aquilo que está lá no nosso projeto pedagógico, que é a nossa missão fundamental, né, desse curso de licenciatura é formar professores de química como sujeitos de transformação da realidade brasileira, comprometidos com a busca de respostas aos desafios e problemas existentes em nossas escolas, especialmente nas da rede pública. Então, todas as iniciativas, praticamente, que nós fazemos é justamente em contato direto com os principais, né, atores aí da rede pública, né, que são os professores aí de ensino médio. Então, aqui eu vou falar um pouquinho para vocês dos estágios supervisionados, do nosso programa PIBI de residência pedagógica, as atividades de extensão que são promovidas pelo SEIC, que acaba fazendo um elo importante aqui entre todos esses programas, e também, né, nos oferece aí a possibilidade de formação continuada, né, e falar um pouquinho da importância do PROFIC, e também, né, dos professores que trabalham exclusivamente com a parte de pesquisa, né, de ensino. Então, a gente tem aí professores que, né, diferentemente do meu perfil, né, que trabalham, que o objeto, né, de pesquisa é o ensino em química. Né? Então, mas, na verdade, né, o que eu gostaria de deixar aqui bem frisado, né, todos esses programas e essas iniciativas, na verdade, a gente tem uma, né, inter-relação, né, muito estreita. Né? Então, a gente tem os estágios supervisionados, normalmente eles são muito integrados para aqueles estudantes que estão participando do PIBID ou do residência pedagógica, ou em alguma atividade de extensão, ou até mesmo, né, trabalhando em pesquisa na área de ensino, né? Então, eles acabam, né, fazendo aí uma integração muito forte entre todos, né, esses diferentes aí, ambientes que são propiciados aí de integração. Tá? Bom, além disso, né, na nossa estrutura curricular, a gente tem um conjunto de disciplinas específicas, né? Antes de falar aí da articulação direta com a universidade, com a rede pública, a gente tem um conjunto de disciplinas que são específicas para a gente trabalhar o que a gente chama de prática aí como componente curricular, né? A famosa PCC. Então, onde a gente trabalha, né, todos os conceitos dos diferentes, né, das diferentes áreas da química voltadas para o ensino médio.
Então, aqui, né, eu trouxe somente um exemplo, né, que ocorreu ainda esse ano, em 2021, com a professora Ana Paula Ramos, que ela fez, né, uma série, né, de prática como componente curricular dentro da físico-química experimental. Então, a gente tem disciplinas que são voltadas somente para isso, que são as articulações, que a gente chama de articulação químico-pedagógica, mas dentro de todas as disciplinas experimentais, a gente também tem esse caráter, né, de trabalhar conceitos, né, e aplicá-los, né, para o ensino médio diretamente, né, levando em consideração a BNCC, esse novo ensino médio. Então, tudo isso é bastante dialogado dentro do nosso curso, né? E eu trouxe aqui como exemplo a iniciativa da professora Ana Paula, que não é também da área de ensino. Então, é uma professora da área de físico-química que também tem um comprometimento de, né, trabalhar a prática como componente curricular, que vai, então, né, diretamente chegar ali, né, a uma formação de excelência do nosso licenciando. E agora, falando especificamente dos estágios, né, curriculares supervisionados, né? Então, a gente tem, né, as 400 horas, né, de estágio exigidos, lá como exigido pelo Conselho Nacional de Educação. 300 dessas horas, né, fica por responsabilidade do DEDIC, e 100 horas, né, que é de responsabilidade do nosso departamento. Então, claro, dependendo da disciplina, né, vocês sabem que, na verdade, a gente pode ter somente, né, estágios que são de observação, outros com pequenas intervenções, e alguns realmente com regência. Então, no nosso departamento, a gente fica com essa parte de regência. E, a partir de 2017, acho que esse é um ponto importante a ser colocado aqui, que todas as regências, elas são feitas com o olhar, com a perspectiva inclusiva. Então, sempre, todas as atividades, sempre levando em consideração que tem algum estudante ali com algum déficit que precisa realmente, né, desse olhar inclusivo. Bom, só para situar um pouquinho, né, aqui no estado de São Paulo, como tem gente aí do Brasil inteiro, né, a realização dos estágios, né, desde o ano passado está acontecendo no modo remoto. Esse ano, né, a gente tem feito, né, através da intermediação, a diretoria de ensino criou, então, uma comissão de estágio. Então, todos os estágios estão sendo realizados, né, por intermédio, passando por essa comissão de estágio. E eu acabei de receber a notícia da professora Daniela, que parece que a partir dessa semana essa comissão de estágio vai ser dissolvida e não vai existir mais, e nós retornaremos, então, né, enfim, a um estágio, né, como era feito, né, antes do período de pandemia. Não que não tenha, não que a pandemia tenha acabado, mas, enfim, né? E aqui, só para listar, essa daqui é uma rede de escolas, né, campo, que são as nossas parceiras. Então, a gente tem um conjunto, essas daqui são as escolas que trabalharam com a gente em 2020. Então, a gente tem já, né, uma parceria grande, com um grande número de escolas. A Carolina Godinho, que é a nossa educadora, ela tem feito, né, muito bem esse papel de intermediar, de fazer a interlocução, né, de fazer toda a parte burocrática, né, do acesso, né, do aluno à escola, né? Então, no caso específico, né, no curso, né, a escola, normalmente o aluno ele vai para uma escola parceira, com professores que os nossos docentes conhecem, já trabalharam e que também fazem, né, aquela escola de formação continuada. Então, isso é um outro diferencial. Então, não é o aluno que escolhe qualquer escola, né? Então, na verdade, tem, né, na verdade, uma atividade aí, um caminho de duas vias, né? Da universidade chegando até os professores retornando à universidade,
né, para que esse estágio seja feito da melhor maneira, né, dentro do que a gente quer também propiciar para o nosso estudante. E aqui, só para dar um exemplo para vocês, isso daqui foi de 2019, quando ainda não estava no remoto, né? Esse daqui é um estágio lá do nosso departamento, então a responsável é a professora Daniela Gonçalves Favacho. E aqui, só para vocês terem uma ideia, então, parte das aulas, né? Então, o estágio ele é dividido, né? Essas 100 horas de estágio, tem parte que é de formação, tem parte que é de discussão, interlocução e planejamento, junto com o professor lá da escola e o docente, né? E tem depois a parte de planejamento realmente da aula, né? Para depois ter a parte de regência. Então, aqui só para destacar, né? Então, pode ver que leis da educação inclusiva, deficiências, transtornos, dificuldades de aprendizagem, recursos didáticos, metodologias ativas. Então, há uma série de temas que são trabalhados, né? Já nessa parte, então, que é voltada para a regência. E, claro, junto com os professores, então, né, são discutidos, né? Motivação, né, o concurso, então a parte de profissionalização, a BNCC, violência na escola, então vários, né, projetos interdisciplinares, tudo que realmente, né, essas daqui são temáticas também que os professores trazem e que são discutidos, então, né, nesses três, né, no tripé, né, na universidade, né, no docente, né, no estudante e no professor lá de ensino médio. Tá? E aqui eu trouxe só para exemplificar, né, então, alguns resultados, né, desse estágio supervisionado. Então, aqui só mostrando, né, em uma das aulas a participação, uma das aulas a participação, então, né, tanto da bolsista, né, do programa de formação, como da professora do ensino médio, que veio, então, para uma aula, né, na universidade, isso é muito importante, né? Essa segunda imagem traz aqui o desenvolvimento, né, de recursos didáticos, então, os meninos também, né, acabam desenvolvendo, né, uma série de recursos diferentes, né, pensar numa aula diferente. E nesse terceiro exemplo, né, é mais voltado para a educação inclusiva, né, que são recursos didáticos desenvolvidos para estudantes com baixa visão. Então, é Becker aqui com barbante, enfim, tem uma série aqui de elementos, né, para estudantes com baixa visão. Então, só dando alguns exemplos aqui para vocês. Um outro exemplo que eu gostaria de, então, esse primeiro de articulação direta, né? Então, na disciplina de Química para o ensino médio, né, tem até a vinda do professor do ensino médio na universidade. Então, tudo é dialogado e feito, então, em conjunto com o estudante, o professor e também o docente. Uma outra iniciativa que eu acho uma das mais sensacionais lá do curso é essa disciplina de estágio integrado interdisciplinar. É o finalzinho do curso, né? É de responsabilidade do professor Maurício Matos, e nessa disciplina o professor Maurício Matos ele coordena, supervisiona, né, e orquestra, né, absolutamente todos os minicursos para ensino médio. Então, aqui estão, né, os cartazes, né, e a temática, né, dos diferentes cursos, né, sempre com temáticas muito atuais, muito bacanas, sempre com metodologias diferentes, um olhar diferente, né, um ensino também, né, estimulante para os jovens. Então, esses são os minicursos que ocorreram, né, o ano passado, mesmo de forma remota, né? Então, aqui, além das aparências, o que há nos líquidos que ingerimos. Esse daqui foi um sucesso total, cabelos, a ciência, né, de sua composição e transformação. Então, são cursos voltados diretamente para o público
do ensino médio, e é uma das iniciativas que eu acho bastante exitosas, né, dentro do nosso curso aqui de licenciatura. Agora, falando um pouquinho dos estágios supervisionados, né, então, aqui eu trago somente, né, o dado que é sempre, né, muito importante, né, no programa PIBID, né, no programa PIBID e no Residência Pedagógica, a gente tem um tempo muito maior para trabalhar, né, com os professores. Então, só para explicar um pouquinho como que é a dinâmica, né, desses programas, né? Então, a gente tem encontros semanais, às vezes até 2 vezes por semana, com os preceptores, os supervisores lá da escola, os professores que estão envolvidos e os bolsistas. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem 40 bolsistas do programa. Então, dos ingressantes, né, da licença, que são 40 ingressantes, né, pelo menos aí 20 bolsas para o PIBID, que é para o início do curso, para alunos até o 5º semestre, e a partir do 5º semestre, então, a gente tem o programa de residência pedagógica. E aqui só trazendo, né, também uma articulação, né, um exemplo de uma articulação que é um dos exemplos apenas, né, mas que sempre é feita entre também a disciplina de química, né, para o ensino médio, e o professor, que é, então, supervisor lá do PIBID, né? Então, muitas vezes, né, acontece essa articulação também, né? E pode acontecer de ter também estudantes que estão fazendo, por exemplo, estágio supervisionado e também uma residência pedagógica. E aí, claro que isso é também articulado. Bom, para quem né, quiser saber um pouquinho mais sobre a nossa participação, as atividades do PIBID do Residência Pedagógica, né? O PIBID hoje, aqui da Química de Ribeirão Preto, ele é coordenado pela professora Daniela, né? Eu participo como colaboradora, né, juntamente com a Glaucia e a professora Joana. A gente tem uma coordenadora institucional da USP, né? Então aqui tem apenas o núcleo em Ribeirão Preto, né? Da mesma forma que no Residência Pedagógica, a coordenadora é a Glaucia, né? E eu participo também como colaboradora, né? Então essa participação também, né, da gestora do curso, né, fez com que também eu compreendesse um pouco melhor, né, toda essa articulação e onde a gente poderia também, né, trazer aí, né, benefícios depois e iniciativas que pudessem otimizar o tempo também dos bolsistas e dos estagiários, né, tentando otimizar toda essa parte de estágio, né? Então, hoje, importante aí mostrar, né? Então, a gente tem as escolas parceiras, no caso do PIBID, é a Escola Estadual Glete de Alcântara, né? Que fica na periferia aqui de Ribeirão Preto. Então, tem sido feito um trabalho maravilhoso. As professoras Ana Rosa e Efraim. Ana Rosa, ela é egressa do nosso curso também, daqui de Ribeirão Preto. E aqui no caso da Escola Campo é a Otoniel Mota, aqui de Ribeirão Preto também, né? E aí a gente tem feito uma série, né, de iniciativas, né? Não tenho tempo aqui para contar tudo sobre todas, né, as iniciativas, mas a gente fez aí um seminário de avaliação institucional, né, PIBID USP. Então, se vocês quiserem, vocês podem entrar, está disponível aí para todas as pessoas, gratuitamente. Então, através aqui do site, ou mesmo aqui no YouTube, né, tem uma série de mesas redondas, onde nós discutimos uma série de problemas, né, e de situações, né, em tempos de pandemia, e também, né, mostramos, através dos trabalhos dos alunos, né, essa vivência escola-universidade, né, muito embora tenha sido muito limitada nesse tempo de pandemia, mas os resultados foram bem interessantes. Então, vocês podem entrar lá, tem vídeo, né, vídeos curtos que mostram um pouquinho do que foi feito.
Agora, falando um pouquinho, né, da importância do SEIC, né, do Centro de Ensino Integrado de Química, né, nas atividades de extensão. Então, o SEIC, ele tem um papel, ele foi criado em 1991, justamente para fazer, né, essa ponte com a rede pública, né? E ele tem uma série, né, de programas, né, dentro que é ofertado diretamente, né, para professores e para estudantes, né, de ensino médio, ensino fundamental, além disso, né, ele serve de apoio e também de empréstimo, né, de recursos didáticos, né, para professores e também, né, para os estudantes, para os licenciandos que vão, né, fazer, então, os estágios curriculares supervisionados. Então, também, quem quiser conhecer um pouquinho mais o SEIC, mas o SEIC, ele em todos esses programas, né, ele envolve também os alunos, os licenciandos. Então, desde o início, né, eles vão participar, né, da organização e da realização da Olimpíada Regional de Química, né, o Departamento de Química de Portas Abertas, que recebe, então, estudantes, né, do ensino médio, né, também aqui na USP as profissões, o SEIC Interativo, participa da Feira das Profissões, e é ele que é o grande responsável pela Escola de Formação de Professores, né? Então, aqui só mostrando algumas imagens, né, do SEIC Interativo. Então, a gente tem uma série de, né, de elementos, a gente tem um espaço, né, dedicado, então, para receber, né, o pessoal que vem lá do ensino médio, essa tabela periódica interativa, né, uma série aqui de painéis touchscreen também, bem interativo para o pessoal, né, óculos de realidade aumentada, de realidade virtual. Então, a gente tem recebido aí um número bastante elevado, né, de visitas aí do pessoal, né, do ensino médio, né? E falando um pouquinho, então, da formação continuada, que eu tenho somente algumas imagens, né? Essa foi a última que foi presencial, em 2019, e essas escolas, né, de formação, ela é feita diretamente em parceria com a diretoria de ensino. Também são essa escola de formação, né, essa formação continuada, ela já existe já há muito tempo, ela é bem consolidada, né, e ela tem como principal aí, norte, né, a formação de professores de ciências da natureza, né? E normalmente ela é voltada mais para professores supervisores, né? Em parceria sempre com a diretoria de ensino. Esses supervisores são aqueles que vão atuar diretamente também, né, na supervisão dos estágios curriculares supervisionados. Então, isso acaba, né, tecendo toda uma rede importante e sólida, né? Aqui em Ribeirão Preto, a gente faz parte também do mestrado profissional em Química em rede nacional, né, para os professores de Química da rede básica de ensino, que é o PROFIC, e muitos desses docentes que eu já até citei aqui, né, eles também fazem parte, atuam no PROFIC, né, e tem várias iniciativas também dos pós-graduandos que atuam diretamente, né, em uma ou outra disciplina, né? Já vi alguns relatos de alguns pós-graduandos que atuam nas disciplinas do professor Maurício Matos, né? Então, a gente tem uma articulação também grande envolvendo alguns dos estudantes do PROFIC e que, em alguns casos, foram também, né, estudantes do nosso curso de licenciatura que hoje voltaram, né, para fazer uma formação continuada diferente, né, daquela somente de especialização, né? Bom, agora somente para, né, dar um enfoque também, né, um pouquinho diferente, né, a gente tem ainda vinculado ao nosso departamento, não é diretamente relacionado ao curso de licenciatura, mas sim de todo o departamento de Química, a gente tem o grupo PET, que também ele age como um articulador muito importante. Então, ele participa, né, do acolhimento, né, do acolhimento do estudante, ele participa, né, tem vários programas também, depois de levar, né,
a ciência para a comunidade. Então, é também uma iniciativa que também, né, faz parte aí dessa formação plural, né, dos nossos estudantes. E, além disso, né, muitos dos licenciandos, eles participam ainda do SENEC, né, que é a nossa agremiação, que existe aí há mais de 30 anos, né, organizando, por exemplo, o Dia do Químico, Semana da Química, o PET organiza o Dia do Professor, né? Alguns estudantes ainda participam do cursinho popular Hipátia, né, das exatas, não é do departamento de Química exclusivamente, mas tem muitos licenciandos que também fazem parte, que atuam aqui. E agora, mais recentemente, né, com o bacharelado, também com a titulação de bacharelado, né, a gente tem tido também aí a interlocução aí com a nossa empresa júnior. Vou dar uma aceleradinha aqui, né? Então, eu só vou mostrar agora dos projetos de 2021, vinculados aqui à Pró-Reitoria de Graduação. Então, são 2 projetos principais, né, que eu acho que mostra que é possível uma articulação também interdisciplinar, interunidade. Então, esse primeiro projeto é um projeto CAEG, que é o Consórcio Acadêmico para a Excelência de Ensino de Graduação. E nesse projeto, a licenciatura de Química, né, juntamente com a licenciatura em Ciências Agrárias e Ciências Biológicas, né, fez essa proposta para a criação, então, de espaços formativos integrados. Ciências Agrárias e Ciências Biológicas, né, pertencem à Exalc de Piracicaba. Então, é um outro campus, né, e com uma área, né, que tem uma certa correlação com a Química, mas não tão diretamente, né? Então, eu sou a coordenadora desse projeto, a coordenadora adjunta é a professora Rosibeli Nunes Marques, e o professor Mozart faz parte desse projeto também, né? Nos ajudou bastante aí na estruturação de todo o projeto, né? E um segundo projeto, né, que está diretamente voltado a algumas readequações do nosso currículo, né, enfatizando principalmente possibilidades profissionais docentes, interdisciplinaridade, perspectivas multiculturais, valorizando a inclusão e saberes de sociedades tradicionais e de contextos locais. Então, eu vou traduzir isso tudo para vocês, né, no que a gente tem feito na prática com relação a esses 2 projetos, né, que estão sendo desenvolvidos esse ano. Então, diretamente com o vinculado junto com as licenciaturas, né, da Exalc, né, a gente fez aí um balanço geral do primeiro semestre, foram envolvidas 4 disciplinas, 5 docentes, número de educadores, né, envolvidos foram 11, né, contando aí com os bolsistas, atingimos aí um público de 110 alunos e tivemos um número de 12 intervenções. Então, essas intervenções aconteceram, então, nessas 4 diferentes disciplinas, onde, né, puderam compartilhar aí conhecimento e foram todas principalmente voltadas da área de formação de professores. Né? E agora, no segundo semestre, a gente está com a proposta de 3 diferentes disciplinas, né? Uma que trata diretamente de multiculturalismo em educação e ciências. Então, nesses, né, que estamos chamando de seminários, porque tem uma série de convidados, né, em que essa temática vai ser debatida, né? Refletida tudo, questões de identidade, raça, gênero, sexualidade, religião, inclusão, né? E essa disciplina está sendo oferecida tanto pela docente do departamento, né, a professora Gláucia, como também, né, pela professora Rosibeli. Então, é a primeira vez que nós temos aí, né, a coparticipação na responsabilidade também de uma disciplina vinculada, né, ao nosso curso de licenciatura, mas que está sendo oferecida para as 3 licenciaturas. Da mesma forma, né, essa disciplina que está sob minha responsabilidade, onde eu trago aí uma abordagem transdisciplinar. Essa eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Então, vou dar uma aceleradinha aqui. Tá? Uma importante, né, mudança que a gente fez também, né, numa das disciplinas de articulação químico-pedagógico 3, né, então eu trago aqui somente, né, para se ter uma ideia, né, então
né, estão presentes, né, nessa disciplina onde a gente trabalha a prática como componente curricular e a preparação, né, de aulas, né, de química. Então, nós trouxemos, então, também docentes que fazem parte do CAEG, né, para falar sobre multiculturalismo, educação inclusiva e também desenvolvimento de materiais didáticos, mas trouxemos também professores que são vinculados ao PIBID e à residência pedagógica, professores lá do ensino médio, estudante que faz projeto na área de gamificação. E trouxemos também uma convidada, né, lá da Bahia, né, que trabalha com comunidades quilombolas, né, para trazer aí, então, uma diversidade também importante étnica e também de gênero, que são os dois principais pontos que a Jaqueline Santana trabalha. E claro que para uma disciplina, né, montada toda diferente, né, a avaliação também foi pensada diferente. Então, nessa disciplina, a gente propôs, então, a avaliação por pares, né, que é também algo que tem sido aplicado em algumas disciplinas, né, no curso. Com relação agora a acolhimento, projeto de vida, profissionalização e os campos de atuação docente, também a gente está tentando fazer articulação em mais do que uma disciplina. Então, a gente tem um problema grande nas licenciaturas, que é a evasão, né? Então, já desde o início, né, a proposta foi, né, dentro desse curso de introdução ao curso de licenciatura, né, fazer uma proposta diferente, né, que atraia e que dê condições para o estudante, pelo menos mentalmente, né, ter aí o ânimo de continuar no curso, né? E para os estudantes que já estão quase para se formar, né, dar então aí um enfoque de profissionalização e oferecer aí diferentes, né, perspectivas de campos de atuação docente. E aqui eu não vou entrar em detalhes, mas nessa disciplina, então, de acolhimento, a gente fala absolutamente de tudo, é só para vocês terem uma ideia, né? Então, a gente fala desde toda a estrutura da USP, do campus, como que funciona, como que está estruturado o curso, né? De todos os programas de apoio à permanência estudantil, o que a USP oferece, né? O que é uma iniciação científica, né? O que seria atuar, né, na empresa júnior. Depois a gente começa um trabalho de projeto de vida, de gestão do tempo, gestão das emoções e encontros com egressos do curso, mostrando também a importância das diferentes redes de apoio. Para isso, eu sou um pouco suspeita, mas eu trouxe o meu grupo de amigos que somos, graças a esse apoio, 30 anos aí se fortalecendo, né? E uma ajudando a outra aí até hoje, né? E aí, claro, né, para a gestão das emoções, né, a gente tem o início aqui com aulas, né, enfim, de práticas respiratórias, Tai Chi Chuan, e durante a pandemia eu ofereci aulas, né, online para os estudantes que estavam aí um pouquinho desorientados com toda a problemática, e a gente acabou oferecendo aulas de Tai Chi Chuan. Então, nas horas vagas, eu pratico um pouquinho de Tai Chi Chuan também para manter a serenidade, ou não, né? E aí falar um pouquinho do estudo, porque o curso de Química é bastante pesado, então falar sobre tudo isso é muito importante e a gente entendeu isso como parte importante nesse acolhimento. Isso a gente já tem feito já há alguns anos, né? E esse semestre especificamente a gente está fazendo agora, né, como uma, né, alternativa também para o pessoal que está se formando. E aí, claro que a visão é diferente. A gestão do tempo e gestão da saúde física e mental continua, mas a parte de projeto de vida e de narrativas de trajetórias profissionais entra aí com força total, junto com a disciplina de profissionalização e os campos de atuação docente. Né? Não tenho tempo para ficar falando sobre tudo isso, mas eu convido vocês a se inscreverem no nosso canal. Então, o resultado desse programa, desse projeto CAEG, foi a criação desse espaço formativo integrado das licenciaturas, né? E aqui, então, a gente tem registrado todos esses encontros que eu acabei de
falar para vocês. Eu não sei se eu tenho tempo ainda, eu acho que eu estou na metade já. Olha o meu desespero, né? Isso. Eu vou falar muito rapidamente, mas é só para encantá-los, tá? Porque agora é a parte mais divertida, né? Essa foi a parte burocrática, de estruturação de tudo, e agora é a parte que realmente me faz brilhar os olhos, né? Então, que é a segunda parte com a qual eu trabalho, né? Claro, falar de luz e tecnologias da luz, né? Na importância das nossas vidas, basta, né? Se não fosse ela, não existiríamos, né? E também, né? Não poderíamos estar aqui hoje, certo? Que é graças, né? A fotônica que hoje a gente está podendo fazer isso, e o amigo lá de Manaus, de Feira de Santana, né? Tá tudo aqui conectado e a gente poder fazer esse diálogo. Então, só para mostrar um pouquinho, né? O interesse já, o professor Antônio já né, falou um pouquinho, né, com que eu trabalho, né? Eu gosto mesmo é de cor, de materiais luminescentes. E aí a gente tem todas essas linhas aqui diferentes, né? Todas essas áreas estratégicas. Né? Então, os alunos têm, alguns trabalham para aumentar a eficiência em células solares, outros trabalham nessa área específica de telecomunicações, né, que eu acabei de falar, então eu sou bastante suspeita, que eu gosto muito disso. Então, eu sou uma química que adora física, né? Uma química que passou 3 anos na Alemanha com os engenheiros de materiais, depois 2 anos na Itália, fazendo aí, né, com os físicos, né? Então, meu pós-doc, enfim, parte da minha formação é junto com os físicos. Né? Depois a gente tem né, uma parte que é voltada para a saúde, onde a gente tem projeto aí com o Ministério da Saúde, projetos aí que envolvem biomarcadores, né, nanotermômetros, né, conversores de energia para tratamento de doenças, né, sensores, a parte de iluminação. A gente tem uma outra preocupação também, que é trabalhar com reciclagem de lixo eletrônico, e esse último, que é o que nos interessa aqui hoje, que é o ensinar com pesquisa e desenvolvimento de kits didáticos e jogos para ensino. Eu vou passar muito rapidamente, porque isso é uma das coisas que me faz, né, acordar todos os dias de bom humor. Né? Então, eu chamo sempre de cor e luminescência em todas as suas formas à luz da ciência. Né? Então, eu não vou passar por tudo isso, mas a ideia foi transformar tudo isso numa disciplina com uma abordagem transdisciplinar, onde eu vou fazer uma conversa entre as ciências exatas e humanas de maneira, né, que flua tudo de maneira natural. Né? E, obviamente, que a primeira, né, o oferecimento dessa disciplina foi feito para as 3 licenciaturas, né, tanto para Química, como Ciências Agrárias, como Biológicas. E para organizar a disciplina, a primeira coisa que, claro que já tinha uma organização na minha cabeça, mas né, ela está sendo também montada junto com as expectativas e perspectivas dos estudantes, né? Sempre fazendo a correlação entre as mais distintas áreas do conhecimento. Né? Claro que precisa ter uma avaliação diferente, né, numa disciplina como essa, com abordagem transdisciplinar, e tem sido usado os kits que normalmente eu desenvolvo ou, enfim, me inspiro e organizo. Né? E em todas as minhas aulas eu uso vários kits didáticos. Aqui atrás vocês estão vendo toda aquela bagunça em cima da mesa ali. Cada um deles é um kit diferente que eu montei para uma determinada temática e etc. Né? Então, essa figura aqui, né, ela é a do primeiro dia de aula, né, e vai ser a última também que vai fechar o curso. Então, o curso, no final do curso, o aluno vai progressivamente compreendendo, né, as diferentes formas, né, da gente ter a percepção de cor, né, os diferentes fenômenos que estão por trás, então, né, desses 4 diferentes quadrantes aqui.
Então, a gente vai passar por todas as áreas do conhecimento, incluindo, claro, que a física do nosso Antônio da Costa, né, para poder, né, nortear tudo isso também. E no início, então, né, foram colocadas essas questões, né, como que eles viam, então, né, essa disciplina, né, onde que eles acham que coriluminescência está presente, né, quais os conteúdos que podem ser estudados através disso, né, e quais áreas estão envolvidas. E todas essas palavras, elas vão aparecer nas aulas, todas, né? Não vai ter nenhuma palavra que tem de expectativa e perspectiva dos alunos. Então, em algumas temáticas, eu até mudei a forma de organizar, né, para cumprir e para fazer um brainstorming também toda a aula, né, com eles. Então, vou dar um exemplo muito rápido. Então, a gente começa lá com origem do universo, elementos químicos, planeta, depois vida, e aí a gente vai fazer uma correlação do porquê da cor das estrelas, né? Vai usar um monte de simuladores legais que existe hoje. Daí a gente vai perceber que a gente pode correlacionar a cor da estrela com fogo, com metal em alta temperatura, vai entender também por que que o céu é escuro, né? Como que a gente vê o céu, como que se formam as imagens do Hubble, né? Então, todas essas relações, elas vão aparecendo, né? E vão, né, sendo correlacionadas, né, com uma certa naturalidade. Depois a gente vai, claro, mostrando, né, a parte de biologia, de fisiologia, né? Fala um pouquinho de arte, de Photoshop, né, para criar essas imagens do Hubble, né? E para tudo isso tem uma série também de simuladores, né, de programas que depois eles podem também gerar outras imagens e pesquisar, então, em sites da NASA. Então, tem sido realmente muito bacana. Depois a gente faz um diálogo com a antropologia, né, onde a gente traz primeiro aí a arte rupestre, né, acompanhando a evolução humana, né, sai fora um pouco do ciclo eurocentrista, vai lá para os primeiros, né, para as pinturas mais antigas, lá na Indonésia, traz um pouco da contextualização aqui para a América do Sul, né, e depois, claro, né, trazendo os aspectos culturais e biológicos. Então, só como um exemplo, né, uma pergunta como essa, né, a percepção da cor é uma experiência humana universal? E aí a gente tem tanto os aspectos culturais como biológicos depois para a gente explorar. Então, cada uma desses temas é uma aula, é uma conversa, é um diálogo, e vai para antropologia, vai para geografia, vai para história, vai para fisiologia, claro que superficialmente, né? Mas para ter essa pluralidade. Aí, só para dar um exemplo, né? Aí a gente vai lá para Lascaux, e só para dar um exemplo, né, de kit, né? Então, esse daqui é um dos kits que eu uso. Então, são, né, os pigmentos naturais, né, que eu uso tanto na aula de mineralogia, como eu trago também para essa aula, como na aula de inorgânica, a gente prepara artificialmente esses pigmentos, a gente estuda, a gente compara, depois a gente usa esses pigmentos, por exemplo, para fazer blush para as meninas, sombra, né? Que são todos pigmentos que são eles que são utilizados. E claro que a gente está fazendo no modo remoto, né? Mas a ideia é depois a gente poder também, né, fazer, né, presencial, e aí também fazer uma prática depois, né, de pintura rupestre, né? Dentro dessa disciplina ainda, né, eu trago, né, esses dois amigos, né, o Luciano é pesquisador diretamente, né, também da Universidade de São Paulo, lá da ECA, é um jornalista, e o Vigu é um músico, então ele vem falar da parte artística, então, para o esplendor do verde da minha Piraju, né? Depois eu trago também a apologia ao verde de Neruda, né? E depois, né, a relação também com as artes, né? Então, tudo isso também é trabalhado, né,
nessa disciplina, como psicologia das cores, depois a teoria, né, das cores, seja a de Newton, como a de Goethe, e assim por diante. Então, a gente tem aí um número grande, né, de temas, né, e o principal motor é realmente, né, colocar em evidência, né, de igualdade as ciências naturais, né, as ciências exatas, biológicas e as ciências humanas, né, dialogando. Né? Então, aqui rapidamente, são todas as aulas, né? E no final, então, o aluno, naturalmente, ele já vai saber classificar, né? Enfim, o que ele encontra na natureza, segundo, né, esses 4, né, tipos de interação, radiação, matéria, ele vai conseguir, espero, construir, né, esses quadrantes dessa forma. E claro que para uma disciplina assim, né, a gente, na verdade, a avaliação ela é feita, né, através de uma construção interativa e coletiva. Então, a gente faz através de um mural que é compartilhado, esse aqui é um exemplo. Então, no final de cada aula, a gente tem, então, né, esse mural onde é compartilhado, né, as experiências, e a gente pode dialogar aqui, né, sobre cada uma das temáticas. E agora eu já estou indo para o final, né? Só mostrar agora, né, 3 exemplos muito rápidos de multi e interdisciplinaridade. Então, isso daqui é uma prática que eu gosto muito, que a gente faz na forma de projetos. Então, inicialmente, o que vocês estão vendo aqui de vidro, sem cor, isso aqui que é dado como o roteiro, a parte experimental para o aluno. E o aluno ele precisa desenvolver, então, esses vidros coloridos ou luminescentes, ou até mesmo esses que imitam o cálice de Licurgo, né? Que é a base aí, numa primeira figura, num curso de nanotecnologia. E, na verdade, isso aqui são todas imagens, né, da prática, então, depois, claro, que eles vão, né, trabalhar isso, o porquê disso, mas envolve, né, conceitos da mineralogia, inorgânica 1, 2, fisicoquímica, física, porque a gente fala de propriedades ópticas, nanotecnologia, fotônica, é a base, né, da tal da fibra óptica, né, enfim. Não vou entrar em detalhes, mas a gente explora muito, desde a parte, né, fundamental até a tecnológica, né, com essa prática aqui que a gente faz na forma de projetos. Isso daqui é desse ano, né? Foi a primeira prática pós-pandemia. Pós-pandemia não, né? Ainda estamos na pandemia, mas foi a primeira prática presencial, né? O curso ele retornou parcialmente. E aqui, né, a proposta foi tentar chegar nessas cores aqui de vidros propostas e os alunos conseguiram chegar aqui bem perto. Pela primeira vez tivemos emissão no branco, emissão de manganês, que eu nunca vi, né? Então, assim, é uma surpresa também para o docente. Então, é uma das práticas que eu mais gosto, junto com essa outra, onde a gente trabalha desde a argila, né, até a cerâmica esmaltada. Né? Então, os alunos levam depois isso embora. Claro que a gente trabalha toda a parte de estrutura da matéria. E, finalmente, a parte de pigmentos, né? E essa foi a última aula aí que eles fizeram na parte presencial. Então, aqui tenho lá um monte de quadros, né, que o pessoal pinta no final, usando os pigmentos que eles preparam, então, no laboratório. Claro que depois, por trás, né, tem todos os conceitos, né, de química, né, mas sempre essa parte artística, né, cultural também, né, a gente acaba trabalhando bastante junto. Em alguns casos, isso foi em 2019, termina lá no Instituto Figueiredo Ferraz, que é no museu. E aqui só para exemplificar, um monte de kits diferentes. Então, esses são kits para aulas enfim, para uma determinada aula em inorgânica, né? Esse daqui é para explicar, né, o porquê das cores e da luminescência. Esse daqui é para aula de vidros, né? Esse outro é um kit para aula de esmaltes vítreos, né? E, finalmente, eu tenho uma série de kits de mineralogia,
E nesses kits de mineralogia, a gente trabalha, né, tanto, né, enfim, propriedades, né, que pode trabalhar isoladamente, né, com diferentes, né, abordagens, né, mas nós organizamos tudo isso para chegar nos mais distintos lugares onde não tem um museu de mineralogia perto, onde não tem ao lado, onde as pessoas não tenham acesso. Então, nós organizamos, né, na forma de um jogo, né? Então, esse jogo vocês podem, né, jogar ou baixar, né, mas só no computador, né? Então, ele está aqui nesse endereço, né? Foi feito por 2 bolsistas, né, da Química e da Computação, e tem um primeiro ambiente, é um museu, né, onde vai ter várias salas, né, com todos os rochas, diferentes rochas e minerais. E no segundo momento é a experiência de visitar um laboratório de pesquisa, né? Que isso pode ser feito por um menino lá do ensino médio. Então, aqui só os diferentes ambientes, e cada imagem pode ser também, né, vista de maneira macroscópica ou microscópica. No final, então, né, pega um determinado mineral e vai, então, fazer uma série, né, de caracterizações para descobrir qual mineral que é, né? Então, num primeiro momento, é um jogo, né? É um museu, e num segundo momento é um jogo realmente com um desafio. E eu já estou finalizando, desculpa passar do tempo, né? Mas eu queria compartilhar isso com vocês, que são iniciativas reais, né? Então dá para fazer, né? São coisas concretas, só que a construção, obviamente, ela é coletiva, né? Então eu termino aqui com o Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. Esses aqui são os melhores desejos para esse ano, né, das 5 turmas de licenciatura que nós fizemos juntos. Então, sem todos esses meninos também, né, a gente sabe que a educação ela é feita por todos, né, todos, né, tem um papel importante ali, né, no fazer, né. E aí eu finalizo para agradecer, né, com essa imagem das minhas preciosidades, são os meus sobrinhos, e esse foi o dia em que o meu afilhado Lipe, ele conheceu o concreto e também metafórico sentido do horizonte, né? E por horizontes, né? Por melhores dias, por um horizonte aí esperançoso, né? Eu agradeço então a atenção de todos e desculpa por passar aí do tempo. Obrigado, Rogéria. Excelente, tá? Muito bom. Eu, como colega aí da área de espectroscopia e cores e tudo mais, fico muito feliz de ver isso. Eu tenho uma pergunta aqui sobre isso, mas eu mesmo vou fazer assim, quando que eu posso matricular nessa disciplina? Eu quero fazer também, tá certo? Ela está ficando tão linda, tão linda. O próximo ano É, você faz. O eu próximo ano acho você ótimo. faz. Eu vou juntar aqui as perguntas no primeiro bloco, com 3, que elas tratam do mesmo enfoque da sua aula, que Certo. é sobre a disponibilidade desse tipo do material para outras regiões. Você falou sobre isso aí já, do envio de materiais para regiões remotas, dos kits. Então, eu vou juntar 3 que têm a ver com isso, aí você responde, depois a gente passa para as outras, tá? Tá Então, bem. o Anderson Adaldizio, desculpa, ele diz: existe a possibilidade de trabalhar a formação continuada para professores e professoras que atuam em outras regiões do país que não oferecem cursos de especialização e ou pós-graduação, visto que até mesmo dentro do estado de São Paulo, muitos professores e professoras, por vezes, não conseguem deixar sua diretoria de ensino, deixar suas aulas para se deslocar até faculdades que oferecem cursos de qualidade. A universidade pública já pensa em soluções nesse sentido? Aí eu emendo aqui, Rogério, com a pergunta da Atanásio. Gostaria de saber seu entendimento sobre EAD, já que sua atuação me parece ser quase totalmente presencial. Essa pergunta veio antes de você falar essa parte final, então, mas enfim, é no mesmo sentido, né? Deixa eu tinha mais uma aqui.
agora, só um segundo que a Thaís me mandou aqui no Zap. Deixa eu ver o Zap também. É a do EAD. Essa formação... Bom, e aí uma outra, essa forma da Aline Bruno diz, essa formação abrange todas as disciplinas ou apenas voltado para as áreas de química, tá? Então vamos lá com as, então, duas sobre a questão do presencial, né, como é que atinge áreas remotas, e a terceira sobre só para química ou... Sim, acho que a primeira que é a do Anderson, né, que é com relação à formação continuada. Então, por enquanto, né, o que é feito esse ano foi feito, na verdade, de maneira remota, né? Eu não vou chamar de EAD, porque, enfim, né, a gente não tem ainda uma estrutura, pelo menos não vinculada ao SEIC e da nossa licenciatura como EAD, né? Mas nós tivemos muitas iniciativas que funcionaram muito bem nesse ambiente remoto. Então, eu acho que a partir de agora a gente pode sim começar a pensar, né, em estruturar e estender, né? Eu sei que a professora Daniela ela tem muitos contatos, né, com o pessoal da região do norte do Brasil. Então, ela tem muito interesse também em desenvolver projetos nesse sentido. Então, eu acho que fica aí até como algo para eu passar depois para o pessoal que realmente faz. Eu não participo diretamente, né, desses cursos de formação, né? Como vocês viram, não sou da área de ensino, mas eu sou uma apoiadora ferrenha aí, né, acho que por enquanto a gente faz aqui, o que eu tenho visto já é bem dialogado, e acho que eles são junto com a diretoria de ensino, e eles são, na verdade, colocado como uma parte importante da formação mesmo da diretoria de ensino já aqui. Então, já ficou uma coisa, né, bem consolidada e já tradicional. Né? O que foi diferente esse ano, que até me esqueci de falar, a professora Daniela me passou alguns dados, acho que foram 80 pessoas, eu não sei se foi fora também de Ribeirão Preto, mas eles fizeram alguns cursos paralelos a essa formação de professor, né, voltado diretamente para a educação inclusiva. Então, tem várias iniciativas também que eu acho que estão começando a acontecer, e fique atento, Anderson, aí ao site do SEIC, né? Eu acho que tudo é colocado lá, né? Quando tiver alguma coisa, tudo vai ser colocado lá. Com relação ao EAD, eu não tenho experiência de EAD, né? O que eu tenho é uma experiência, e foi uma luta danada do ano passado para cá, para ressignificar tudo, né? Então, para vocês terem uma ideia, eu não consegui mostrar aqui para vocês, mas esses kits eu preparei na cozinha de casa algumas coisas para mostrar que podia ser feito em casa. Então, eu peguei disciplinas experimentais justamente para fazer o menino trabalhar dentro de casa. Né? Então, e algumas práticas de crescimento de cristal ficou muito melhor em casa do que no laboratório, né? Incrível, incrível. Eu tenho imagens assim, assim de chorar de emoção, né? Da espectroscopista aqui que gosta de cores ainda. Então, assim, na verdade, eu acho que a gente tem que pensar o diferente, né? Então, em momento algum, eu me deparei e falei, nossa, e agora? Não, a gente tem essa situação, só que eu não sei, eu não tenho a estrutura do EAD. O que eu fiz foi tentar, né? Enfim, e o curso, né? O curso ele não está preparado, o curso de Química ele não está preparado, né, para ser um curso, né, feito à distância, né? Não pelo menos com essa licenciatura que eu apresentei para vocês hoje, mas a gente teve uma série de ações muito exitosas com relação, né, acho que o pessoal que está longe também aqui de São Paulo, né, foi a primeira vez que nos estágios curriculares supervisionados, a professora Daniela pôde trabalhar, né, também escolas, né, ribeirinha, né, a gente pôde trazer aí a experiência quilombola, né, que é muito semelhante em alguns aspectos com periferia.
Então, assim, de São Paulo, né? Não necessariamente, né? Todos os aspectos, mas alguns. Então, o remoto, não o EAD, mas o remoto, ele nos abriu possibilidades até de conhecer realidades diferentes, né? Então, acho que em algumas coisas vão ficar, né? Outras não, mas algumas coisas eu acho que, inclusive, deve ficar. E com relação a todas as disciplinas, então, nós somos responsáveis só pelo curso, né? Aqui na USP, a gente, né? O professor Antônio, por exemplo, acho que ele dá aula, né, voltado diretamente para a física médica, né? Então, embora eu já tenha até atuado na física médica, né, na química geral da física médica, hoje a gente atua diretamente dentro do próprio curso, né? Mas, como vocês viram, né, tem o diálogo com os outros departamentos. Então, as aulas de física, elas são oferecidas pelo departamento de física, né? E a gente faz parte tudo de um mesmo, né, como é a mesma faculdade, então, né, também existe uma conversa, acordos, né, para que a gente tenha também projetos em comum. Não falei aqui, mas um terceiro projeto muito bacana, que agora a gente vai montar um laboratório de realidade virtual, Jabás. Está sabendo disso? Um laboratório de realidade virtual, de realidade aumentada, junto com a física e com a biologia. Então, vai ser um espaço também interativo, né, entre os departamentos. Eu vou só até complementar o que a Rogéria está falando. Eu posso a aula de hoje, né, trouxe para nós aqui, eu acho que um case study, um estudo de caso, né, no caso na química, e eu posso fazer um depoimento e dizer que, assim, da minha experiência dentro da USP e no nosso sistema universitário brasileiro, em universidades federais, relatar a existência de vários colegas com iniciativas similares à da que a Rogéria relata para a gente hoje aqui, que não são pessoas da área da pedagogia ou da educação propriamente dito, mas que produzem material para a formação continuada de professores. E aí a questão levantada agora da Aline, né, para a área de química. Então, Aline, olha, a gente tem iniciativas similares para a área de física, que eu conheço bem a área de exatas, né, para a área de biologia, para a área de computação, para a área de matemática. Matemática tem bastante coisa feita. A gente poderia fazer uma aula sobre cada uma dessas disciplinas, né? E não só na USP, tá? Em universidades Brasil afora, né? Então, eu acho que é muito importante. Hoje, eu acho que temos aqui um público de abrangência nacional e que está na ponta, né, Rogério? A gente falar que é muito importante que a gente faça exatamente esse vínculo. Eu acho que o nosso polo do IEA aqui em Ribeirão Preto tem uma grande preocupação que a gente faça a conexão entre as pessoas que estão na ponta e nós da universidade, que nós saiamos, né, da nossa torre de marfim, que é a universidade, né? E que isso chegue a vocês, tá? Eu vou até me atrever, o Rogério, um segundo aqui, a compartilhar uma tela aqui enquanto você falava. Eu vi uma pergunta aqui de uma pessoa da Tanase sobre se isso estava disponível só para aluno da USP ou se era para todo mundo. E aí eu rapidinho aqui entrei no site da USP. Eu vou falar sobre a USP, porque obviamente é aquele que eu entendo mais. Sim. Serve de divulgação para todo mundo. Dá para estar vendo minha tela aí? Sim. Sim, então, assim, para o pessoal, vocês que estão aí, será que isso é só para aluno da USP? A Rogéria vai falar daqui a pouco sobre a disciplina dela, mas eu mostro para vocês aqui. Esse é um site que a USP desenvolveu, que chama e-aulas, que agora, durante a pandemia, obviamente, como dizem os meus filhos, bombou, tá certo, isso aqui, porque aumentou a quantidade de conteúdo enormemente durante a pandemia. Então, houve um esforço muito grande dos docentes, não só da USP, de muitas universidades no Brasil afora. Eu vou falar da USP, como eu disse, porque eu conheço bem. Então, esse é o site, eu vou colocar o link aqui no nosso chat depois. Chama e-aulas. Se você escrever e-aulas USP no Google ou qualquer plataforma de busca, chega aqui e você vai ver, ó, o e-aulas é um serviço aberto a todos. Você que está aí no Maranhão, Santa Catarina, no Manaus, Belém, onde você a todos, tá? Então, assim,
Caso você seja aluno USP funcionário, você faz de um jeito, acessa de um jeito. Caso você não seja da comunidade USP, não tem problema, é possível fazer o cadastro e ter acesso a... Hoje a gente tem, então, mais de 5.839 horas de aulas de vídeo disponível para você ver os mais variados temas. Se você entrar aqui no portal do eAulas, aqui, ó, tá? Então, aqui tem uma aula sobre... Ó, uma aula na página de entrada de desenvolvimento docente. Tá? Então, você pode assistir. Você pode fazer as aulas dos cursos mais variados da Universidade de São Paulo, tá certo? Isso está aberto a todos. Além desse, a gente tem também, vou fazer uma propaganda de um outro programa da USP, que se chama USP Municípios, tá certo? Que está aqui, eu vou pôr os dois links aí aqui no chat, né? Então, você pode achar quais são os projetos que estão vinculados com o seu município, ou você que está aí em algum lugar. Esse está mais voltado para o estado de São Paulo, mas a produção de conhecimento para atividades remotas, isso veio para ficar, isso não vai mais embora, tá certo? Eu tenho certeza disso. Né? Então, você pode, por exemplo, quem está no estado de São Paulo, pedir para a sua diretoria de ensino para entrar em contato e participar do USP Município. Está aqui, explica o que é o programa. E olha o que eles oferecem aqui, ó, capacitação de gestores municipais, é o que a gente está fazendo nesse curso, atividade de geração de emprego e renda, estímulo ao empreendedorismo, tudo isso pode ser alcançado via as plataformas da Universidade de São Paulo e ações diretas no seu município. Tá bom? Então, eu vou colocar o link das duas. Peço desculpa, Rogéria, por me intrometer em parte da resposta. Ai, tá? ótimo, não, Havia uma ótimo. pergunta sobre a disponibilidade de material para outros lugares. Eu acho que essa é uma fonte de conteúdo que, incrivelmente, né, aí eu faço a meia-culpa, nós, como universidade, o USP em particular, não conseguimos fazer chegar na ponta a informação, tá certo? Então, já que a gente tem um público muito diversificado e de pessoas que estão aí na gestão, estão na sala de aula, por favor, usem, tá? Compartilhem com os colegas de escola, compartilhem com os colegas aí do seu município. Essa é uma informação que está aí para vocês, né? A universidade, vou falar de novo da USP, porque é onde estou, ela é de vocês, a universidade é pública, é de todo mundo, certo? Você pode entrar na universidade, não tem problema nenhum, tá? Então, aqui, viu, Rogério Ribeirão, já passei por essa situação, tive que explicar para as pessoas, presumivelmente esclarecidas, que elas não sabiam que podia entrar no campus. Claro que pode entrar no campus, a universidade é de vocês. Gente, é incrível. Bom, vamos voltar aqui, deixa eu parar de falar do coisa, então vamos lá. O Cláudio Alves pergunta, existe alguma proposta para a prática de ensino por experimentação fundamentada pela BNCC para a educação nas escolas públicas apoiadas pela academia? Nós, né? E a Atanásio pergunta, pela sua experiência, o quanto estamos aquém da necessidade de ter equipamentos de ponta na universidade e mesmo em empresas brasileiras para desenvolver tecnologia para competir no mercado? Vamos nessas duas aí? Falei demais. Vamos. Deixa eu parar Da BNCC, como era da BNCC, desculpa, eu fiquei emocionada porque tem alguém de Piraju aqui no chat. Isso não é uma coisa... Desculpa. Da BNCC, a primeira aqui. Se você falar, já encontra um parente em comum aí, tudo. Pronto. Existe alguma proposta para a prática de ensino por experimentação fundamentada pela BNCC para a educação nas escolas públicas apoiadas pela academia? Deixa eu parar de dividir minha tela aqui, peraí. Então, com relação a essa, todas as nossas práticas hoje dos estágios supervisionados, do PIBID, do Residência Pedagógica, todo o planejamento é feito com base no planejamento lá do professor. Então, estudando a BNCC, né? Até eu que não sou, Antônio, até eu que não sou dessa área, esse ano nós tivemos, né, a parte de formação, né, para compreensão, para verificar quais habilidades e competências trabalhar. Inclusive, a gente está agora até com as monografias. Então, eu compartilhei aqui, né, nesses sites, o Materlumen, que é o jogo lá que está gratuito. Agora, no final do ano, deve sair uma monografia de como usar, né, o jogo, articulando, então, né, com algumas habilidades e competências da BNCC. Então, na verdade, é uma preocupação, a gente sabe que a BNCC está aí, enfim, ela, né, está em prática, a gente tem ainda aqui o novo ensino médio e nós
toda a parte, né, de interface com a rede pública, ela é levada em consideração já. Então, por isso que é importante também, por isso que eu falei da importância daquele corpo docente, né, especializado. Então, né, a grande parte ali do corpo docente estuda, né, são estudiosos também, desenvolvem pesquisa, né, então vão saber lidar mais com toda essa demanda que tem hoje para preparar também, né, o licenciando que agora vai sair e vai entrar na rede pública, né? Então, para vocês terem uma ideia, os licenciados usam até os mesmos materiais dos professores lá da rede, né? Então, é algo assim muito, muito chão de escola mesmo. E nesse ano foi tela de escola, né? Então, tudo, o acesso, né? Até as críticas, né, que houveram com relação ao material também, né, trabalhado. Então, isso tudo foi trabalhado nos nossos estágios e nos programas, reforço, PIBI de residência. E hoje, finalmente, que a CAPES tinha suspendido, acabei de saber, um pouquinho antes de entrar aqui, que vão pagar daqui 48 horas as bolsas, né, que haviam sido suspensas. Então, como diz, né, na esperança de novos horizontes aí, vamos ver o que acontece. Com relação agora se o Brasil, se as instituições estão preparadas, a gente tem ainda, né, no Brasil, instituições, assim, uma discrepância muito grande, né? Tudo que acontece também na nossa sociedade acontece também dentro das diferentes universidades, diferentes campi, diferentes cursos. Então, tem cursos de excelência, onde a gente tem absolutamente tudo para ser feito. Não sei se vocês já ouviram falar do Sírios, lá em Campinas. Meu Deus, né? Aquilo lá foi tudo projetado, uma boa parte com tecnologia nacional desenvolvida aqui, né? Primeiro mundo, não perde para, né, em absoluto, né, em nada, né, do que a gente pode falar, né, em termos de tecnologia, né, nessa área, né? O problema é que às vezes ainda, né, não tem uma distribuição aí como gostaríamos que tivesse, né, em todas as regiões, né, com todos tendo o mesmo acesso, né? Então, ainda, mas assim, potencial tem, centros de excelência também tem muitos, né? Eu acho que o que precisa é de multiplicadores, né? E eu acho que uma terceira coisa que eu gostaria, talvez, de falar, né, é sobre os kits, né? Não dá para a gente fornecer, porque assim, isso eu não falei, mas são kits que saem do meu bolso. A USP não me dá nada, não. Mas, assim, é um desejo meu docente, meu Rogéria. Então, assim, tudo. É um passeio até aqui a Mata de Santa Teresa, eu coleto material e penso num kit. Então, vocês que estão aí, né, para as aulas, né, a natureza está aí para nos agraciar com tantas coisas, né? E fui dar por exemplo, o meu kit de intemperismo eu montei na minha última viagem que eu fiz para o litoral, né? Eu estava lá no litoral, tomando sol, né? No horário que não podia tomar sol, eu fui coletar lá o granito, depois as diferentes granulometrias, né? E montei um kit maravilhoso. Gente, litoral, né? Então, quem mora no litoral, né, dá um pulinho ali, né? Então, assim, é uma forma de olhar mesmo. A minha aula, por exemplo, de simetria, metade dela é com imagens da natureza, né? Pensou explicar, eu não sei, né? Muitos de vocês de outras áreas, tudo mais, visão tridimensional, assim, eu olhando aqui, imagina você dar aula com a visão tridimensional, o que eu fiz? Eu fui testando e descobri que fazer os modelinhos de biscuit, Antônio, é sensacional.
Então, hoje eu tenho modelinhos que eu já coloco todos o eixo de rotação, plano, e tudo com o quê? Com material de escritório e biscuit que você compra na Calunga. Não pode falar, né? Não pode fazer propaganda, mas você compra ali, ó, baratinho. Com R$ 10, você monta um kit que você não acha no mercado, porque você não vai, os modelinhos não vem com plano, não vem com eixo de rotação, né? Então, assim, é usar isso que a gente, o brasileiro é o que a gente tem de mais sagrado e melhor, né? Então, tudo pensar no baixo custo, né? Tudo pensar no baixo custo, né? Exato, Rogério. Bom, eu vou, obviamente, agradecer. Eu acho que, não sei, Rogério, você quer fazer comentários finais para a gente encerrar? Eu vou só dizer assim, eu acabei de colocar no chat aí o link para esses dois sites que eu mencionei da USP, tá? E lembrar só que esse site do e-aulas USP não é só aula de graduação, não, de ensino superior, tá? Tem graduação, pós-graduação, cultura e extensão e ensino médio. E está dividido também, se você quiser, logo embaixo que você entra no site, por exatas, humanas e biológicas. Então, tem bastante material. Eu aconselho fortemente. Você vai tem até aula minha lá, se você procurar, tá? Não muito Não, boa, mas tudo bem. Rogéria, eu te agradeço. Se você quiser fazer palavras finais, eu não sei. não, eu que agradeço, né? A experiência, né? É sempre um exercício, um bom exercício, né? Um bom Gente, encontro, né? Aquele que aumenta a nossa potência de agir. Então, agradeço realmente, né? A oportunidade de dialogar aqui. Me coloco à disposição, né? Depois, se você quiser, né? Colocar lá para os meninos para os meninos, né? Eu costumo chamar todo mundo de meninos, né? Colocar para o pessoal, né, o meu contato, então podem entrar em contato, né, super disponível quando vocês precisarem. Visitem lá o nosso canalzinho, está começando ainda, né, lá do YouTube também, né, que a gente vai sempre estar compartilhando, né, temáticas e problemas que são comuns, né, para todos nós, né? Usem o museu virtual, né? Gratuito, pode ir lá, pode ser para qualquer idade, né? Então também tem autoexplicativo, tem um montão de coisas bacanas, tem sobre a USP lá, né? Então tem uma série de informações, né, para o pessoal do ensino médio também entender o que é a universidade, o que é um laboratório de pesquisa. Então é isso, eu fico muito agradecida, né, pelo espaço e eu desejo aí um ótimo final de curso aí já para ok. todos vocês. E foi um enorme prazer. Muito obrigado, Rogério. O prazer foi todo nosso. Como eu falei, a gente trouxe aqui uma experiência, né, de uma colega aqui do nossa faculdade, na área de química, experiências similares, né? Existem várias áreas do conhecimento dentro das nossas universidades, no geral e da USP em particular. A Rogério e eu, que estamos em áreas que a gente chama de ciência dura, né? A gente sabe o quão difícil que é ensinar essa coisa abstrata e invisível que é química e física, então a gente tem que realmente ser criativo. Eu acho que a gente teve hoje um belíssimo exemplo de como ser criativo em todos os sentidos, né? Para fazer a informação e conhecimento chegar a quem o quer obter, né? Então, o conhecimento é tudo, né? Tá legal? Então, houve uma pergunta sobre o trabalho final de curso, essa é uma questão bem prática também, tá? É a da Jéssica. Eu vou pedir ao professor Mozart para gravar um vídeo explicando exatamente o que ele pediu. Eu não vou falar para vocês, porque, assim, como vocês já devem imaginar, não serei eu a avaliar os trabalhos de final de curso, porque, óbvio, não tenho competência técnica para tal, tá? Então, eu vou pedir a ele que faça isso e explique para vocês na próxima aula, tá bom? Para que vocês tenham a informação correta. Eu acho que é melhor que ele o faça do que eu. Com isso, a gente encerra. Eu, mais uma vez, reforço, visitem os sites desses que eu coloquei com o material, os que a Rogéria sugeriu na aula dela, tá bom? E vocês vão ficar surpresos de quanto material está disponível, ainda mais após esse período. Após não, porque a gente está no meio ainda, né? Mas esse quase após período de pandemia que nós vivemos, essa produção de conteúdo online veio para ficar, com certeza. Muitos docentes
de universidades e de escola, né, estão produzindo material bastante bom. Tá? Então, dito isso, a gente encerra a nossa 18ª aula, preparando aí para o final, né? Então, semana que vem temos a aula do professor Naumar, que é o nosso titular da Cátedra de Educação Básica da USP em São Paulo, tá? E na sequência, na semana seguinte, a aula do Chico Soares, que é a nossa aula de encerramento, tá bom? Então, muito obrigado a todos, fiquem bem, uma boa noite e se cuidem até a semana que vem. Obrigado. Rogério, obrigadíssimo, viu? Chique demais. Muito bom. Tá aí, Boa noite a Rafa, todos. nosso pessoal de apoio, muito obrigado de novo. Tá legal? É isso, gente. Até mais. Tchau, tchau.